acharam? Amém. Glória a Deus, vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para a gente entender a sua palavra. Pai, estamos diante da tua palavra, fala conosco esta manhã, Senhor, nos fortalece, nos dá força, Senhor, para continuarmos de pé, perseverando, Senhor, esperando a tua volta, Senhor, para nos resgatar deste mundo, para que aonde o Senhor estiver, nós estejamos também. Senhor, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aí, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vivemos numa época que tudo está se levantando contra a igreja de Cristo, irmãos. Tudo. Não podemos aqui viver em um momento de, vamos dizer assim, de felicidades, de coisas boas. Não, irmãos. Coisas boas, felicidades nós já temos, Jesus Cristo. Aleluia. Mas a sua igreja está sendo atacada a todo momento, irmãos. Com leis, com pessoas que não aceitam a palavra de Deus, com outros direcionamentos de pessoas que vêm de encontro à igreja para querer fechar a igreja, para querer impor o que eles querem, né? Então, irmãos, vivemos em um tempo difícil e cada dia mais vai ficar mais difícil, porque Jesus disse que perseguiram ele, não iria perseguir os seus seguidores, né? Será que o servo é maior do que o Senhor? Não. Se perseguiram o Senhor, irá nos perseguir também, irmãos, com leis, com direcionamentos, com igrejas cada dia mais sendo mundanas, né? Irmãos em Cristo perdendo a direção do Espírito Santo, não sendo mais autível à voz do Espírito e assim se inclinando ao que é do mundo, né? E cada dia mais nós vemos igrejas mais parecidas com o mundo do que uma igreja. Certo, pesquisa foi feita nos Estados Unidos e nessa pesquisa perguntou: o que você quer de uma igreja? A maior resposta que teve foi uma igreja com cara de igreja. Porque não se está mais tendo, irmãos, igrejas como antigamente. As igrejas estão cada dia mais se moldando o que é do mundo. Então as pessoas dizem: o que eu quero é uma igreja verdadeira, uma igreja que seja igreja, né? E o que nós vemos são coisas completamente diferentes. Mas, irmãos, acerca de tudo isso que nos roda, nos persegue, Jesus nos dá uma promessa, irmãos. Ele dá uma promessa a seus discípulos e assim esta promessa recai sobre nós, porque somos seguidores de Cristo. Os discípulos seguiram o Senhor, fizeram o que o Senhor fez, imitou o Senhor. Nós imitamos agora o Senhor através dos seus discípulos. Quando os seus discípulos nos trouxeram as mensagens a qual eles ouviram do Senhor. E temos essas mensagens em nossas mãos, através da Bíblia, né? Hoje em dia. Então, seguimos ao Senhor porque conhecemos ao Senhor. Ele se revelou a cada um de nós. Por que hoje nós estamos numa igreja? Porque hoje somos submissos à palavra de Deus? Porque Ele se revelou. Glória a Deus. Não foi você... não foi porque você quis conhecer, não. Ele veio e se revelou. Como sua palavra diz: não fois vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então nós somos escolhidos, irmãos, por Deus, pelo próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, irmãos. Deus encarnado, Deus que veio a este mundo para nos dar vida e vida eterna. A única coisa que Cristo veio trazer a este mundo foi a vida eterna. Porque perdemos a nossa vida eterna quando nossos pais na carne pecaram, escolheram a pecar, né? Lá no Éden, muitos e muito tempos atrás, nossos pais pecaram, perderam a posição deles diante de Deus, devido ao pecado. E com essa consequência, todos nós que viemos de Adão e Eva, somos descendentes dele, herdamos o pecado, irmãos. É uma coisa que não tem como tirar, irmãos. Nós já nascemos no pecado, porque a criação foi contaminada, irmãos. A
criação, aquilo que Deus fez com toda a perfeição, todo o zelo, aquela criação foi contaminada pelo pecado. E assim todos que vieram após Adão e Eva vieram contaminados do pecado. Então só Jesus Cristo pode nos livrar. Não tem outra possibilidade, irmãos. Não tem religião, fulano de tal, ciclano de tal, não. Só Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus estabeleceu Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus. Ele mesmo desceu do seu trono, viu a nossa incapacidade de voltar para Ele, mesmo tentando através da religião, não tem como. Então ele viu a nossa incapacidade, ele desceu do seu trono, veio a esta terra, se humilhou como um homem comum, igual a nós, sentiu o que nós sentimos, passou o que nós passamos e abriu as portas do céu. Glória a Deus. Quando Cristo morre na cruz, irmãos, o véu que nos empatava a estar diante de Deus foi rasgado. Aquela simbologia diz que a barreira que estava diante de nós e Deus acabou. O muro caiu, o muro da separação caiu, e nós agora temos o acesso a Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Então, se entregarmos a nossa vida a Cristo, temos este acesso, temos esse privilégio de agora entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai, irmãos, e Ele nos ouve. Não precisamos sair para ir lá para Jerusalém, para o monte não sei o que. Não, irmão, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, que Ele nos ouve. Por quê? Porque Cristo nos uniu ao Pai novamente. Somos unidos em Deus através de Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai. E agora temos paz com Deus. Então, diante dessas adversidades que se levantam sobre a igreja, Jesus aqui nos dá uma promessa, irmãos. E essa promessa nos fortalece a perseverar diante de Deus, em oração, em súplicas, em louvores, e enxergando tudo o que está acontecendo, todo o erro que está se levantando, nós somos fortalecidos por a promessa de Cristo. E qual é essa promessa? Em Mateus 16, 18, Jesus olha para Pedro diante de uma afirmação que nós vamos ver daqui a pouco, e Jesus diz, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, irmãos, a igreja não é à toa. A igreja não é a ideia de um homem, ou senão, eu vou botar uma igreja ali para ver. Não, irmãos, a igreja não nasce assim. A igreja nasce pelo direcionamento de Deus. Então o Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Mas esta minha igreja, nós devemos abrir bem os nossos olhos, irmãos. Porque o tempo que vivemos também, tem falsas igrejas, irmãos, que é conduzida pelo diabo, irmãos. Então é o momento de a gente abrir bem os nossos olhos e ver o que é que está diante de nós. Servimos em uma igreja? Sim, mas devemos abrir bem os olhos, abrir bem os ouvidos para ver e ouvir o que é dito nessas igrejas. É assim mesmo. Porque há falsas igrejas, mas Jesus diz que Ele edificará a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, irmãos. Então uma promessa que nós temos, que a verdadeira igreja de Cristo não irá cair, irmãos. Pode passar o que passar, o sofrimento que for, irá estar de pé. Aleluia, Jesus. As falsas irão cair, as falsas irão fazer aliança com o mundo, irá abraçar o mundo, irá se alegrar com o mundo, mas a verdadeira igreja de Cristo irá perseverar diante das portas do inferno. O que quer dizer porta? Porta, irmão, nada mais é do que a autoridade, poder, direcionamento que não provém de Deus. Então a porta aqui pode se tirar com o quê? Intenções malignas, poder das trevas que se levantam contra a verdadeira igreja de Cristo. Mas Jesus disse que estes direcionamentos não irá afetar a igreja, não irá prevalecer contra ela. Por quê, irmãos? Por que Jesus faz essa afirmação? Porque aqueles que Jesus Cristo verdadeiramente se apresentou,
Aqueles que nasceram de novo nunca vai aceitar nenhum direcionamento fora da palavra. Verdade. Eles não vão se dobrar diante de direções que não vêm de Deus. Eles não vão ter acordo com aquilo que não é de Deus, irmãos. Então esta verdadeira igreja fica de pé diante da adversidade. Ela persevera em oração, irmãos. Quanto e quanto a igreja sofreu depois da morte de Cristo para cá. Irmãos nossos que foram jogados no Coliseu para leões devorar, né? Irmãos que foram crucificados, queimados vivos, famílias que foram destruídas, né? E a igreja continuou de pé, irmãos. O sangue dos mártires era aditivo para que outros nascessem, né? Quanto mais matava o cristão, mais apareciam, né? De uma forma tão grande que Constantino vê que não tem como combater a igreja, ele vai, cria a igreja dele para trazer ilusões para os irmãos. E assim levaram muitos irmãos nessa ilusão. Mas para a gente poder entender, irmãos, para a gente saber por que Jesus responde a Pedro assim, nós vamos voltar para Mateus capítulo 16, do 13 ao 17. Aqui, neste trecho, Jesus Cristo está respondendo a Pedro. Porque aqui, neste trecho, Pedro dá uma afirmação e Jesus no 18 responde, né? Então vamos ver o que foi que Pedro falou. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Vindo Jesus da região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Então Jesus faz uma pergunta aos discípulos, perguntando a eles: quem as pessoas dizem quem é Jesus? E eles disseram: alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Aqui as pessoas começam a afirmar que Jesus poderia ser João Batista reencarnado, né? Poderia ser Elias, ou o profeta Jeremias, ou algum dos profetas. E aqui, irmãos, abre uma brecha para a gente hoje em dia, né? Quem é Jesus para você, irmãos? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você hoje? Quem você acha que é Jesus, né? Então, hoje, irmãos, nós temos que ter esta afirmação na ponta da língua, irmãos. Porque devemos entender que Jesus Cristo é a pedra angular de nossa vida, irmãos. É a pedra principal aonde a nossa vida começou a ser construída, irmãos. É por Jesus que nós estamos de pé. É por Ele que temos vida e vida com abundância. Então, Jesus para nós é o Filho do Deus vivo, né? Aquele que pode dar vida, aquele que pode tirar o morto da sepultura e colocar vivo novamente, a qual nós estávamos mortos, né? Sepultados ali em nossos pecados, e Ele foi, abriu, irmãos, arrancou a pedra a qual nos barrava de ter essa esperança, né? Então Jesus Cristo para nós é tudo. Ele é o começo, o meio e o fim, né? Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Jesus para nós é tudo. Mas aqui os irmãos naquela época diziam: não, eles dizem que é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus agora diz, o 15, disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que sou? Não, isso é uma pergunta que nós devemos ter pronta, né? Para quando for questionado, nós dissermos quem é Jesus para nós, né? E aqui Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Simão se levanta ali diante dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, irmãos, nenhuma carne pode entender isso, irmãos, se não for revelado. Nenhuma, irmãos. Você acha que essas pessoas do mundo vão entender isso como? Se Deus não revelar a ele. Então aqui há algo sobrenatural na vida de Pedro, né? Porque esta visão não vem do homem, irmãos. Não tem como o homem pecador
pecador entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. Não tem como, se não for revelado pelo próprio Deus. E olha o que Jesus diz em 17. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti. Então esta revelação de Pedro não veio dele, irmãos, veio do próprio Deus. Olha o que Jesus disse: mas o Pai que está no céu. Glória a Deus. E aqui nós vemos algo importante, irmãos. Não tem como nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo se Deus não permitir, irmãos. Verdade. Quantas e quantas pessoas estão aí que não conhecem Jesus Cristo, tem um crucifixo dentro de casa, a Bíblia está aberta no Salmo 91, mas não entendem nada, estão caminhando para o inferno, irmãos. Porque esta revelação a qual Deus revelou a Simão, não vem do seu entendimento. Não pode vir, irmãos, porque é algo sobrenatural que só Deus pode dar. E Deus revela a Pedro e Jesus confirma, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Então, Jesus disse que ele é abençoado. Então isso nos leva a entender o quê? Nós somos abençoados porque a revelação de Deus veio sobre nós, irmãos. Então temos a revelação em nossas mãos. Somos abençoados por Deus. E é agora que Jesus fala o 18, né? Respondendo o que Pedro falou, né? O entendimento ao qual Deus deu a Pedro ali. E Pedro revela quem é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora no 18 diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Agora, irmãos, para entender melhor esta afirmação de Jesus, que diz que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Muitas denominações têm vários direcionamentos. E aqui eu trouxe 3 direcionamentos de algumas congregações para que a gente possa entender melhor. O que Jesus está falando aqui? Pedro será a edificação da igreja? Ou o nome de Cristo, a qual Pedro teve a revelação, é o direcionamento da igreja? Ou o próprio Jesus Cristo, que é a pedra angular? Então nós vamos entender aqui um pouco. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha. Principais interpretações. A Igreja Católica, irmãos, entende que a pedra é o próprio Pedro. A Igreja Católica entende que a pedra da igreja, que iniciou a igreja, é o próprio Pedro. Assim, Jesus estaria estabelecendo Pedro como líder visível da igreja, fundamento do apostolado e o primeiro Papa. Esse é o entendimento da Igreja Católica. Muitas igrejas protestantes entendem que Pedro não é a pedra em si, mas a confissão de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Neste entendimento, a igreja é edificada sobre Cristo e sobre a verdade proclamada por Pedro. A igreja protestante entende que a resposta de Pedro, que é a pedra angular, é dali que a igreja é edificada, né? E qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a igreja protestante entende que o início da igreja é a resposta de Pedro, né? Mas, irmãos, nós temos algumas afirmações dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aqueles que iniciaram a igreja, né? Após Cristo, a morte de Cristo, esses homens tomaram a frente ali e vieram trazer, edificando a igreja, né? Levantando a igreja. Alguns pais da igreja e escritores cristãos antigos viram a Pedro como o próprio, viram a pedra como o próprio Jesus Cristo, apoiando-se em outras passagens bíblicas que chama Cristo de pedra angular. Onde é que está essas passagens, irmãos?
Efésios capítulo 2, versículo 20, que fala sobre a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. E sois edificados sobre o fundamento, sobre a fundação dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz sobre isso, ó. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, Pedro também afirma sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa. Aquele que nela crê não será confundido. Então essas duas afirmações, irmãos, nos levam a entender que Jesus Cristo é a pedra angular. E a igreja, irmãos, a edificação da igreja vem do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele que é o edificador da igreja, Ele que levantou a igreja, Ele que é o dono da igreja. Então, com essa afirmação, nós descansamos o nosso coração, sabendo que a igreja está sendo apoiada pelo próprio Jesus Cristo, né? Ele é o dono, irmãos, Ele que manda, Ele que conduz. Então, tudo que se levantar, irmãos, vai cair, irmãos. Vai cair. Em nome de Jesus. Vamos passar por aflição, sim. Vamos passar por momentos de dificuldade, sim. Mas esses momentos, irmãos, servem para a nossa própria edificação, irmãos. Verdade, para que nós possamos ser moldados à imagem de Cristo. É por isso que Cristo permite, irmãos, que sua igreja passe por dificuldades. Porque essas dificuldades irá nos moldar a cada dia a imagem de Cristo. Cada dia mais, irmãos, matando o nosso eu e Cristo nascendo em nossa vida, irmãos. É por isso que Cristo permite. Mas essas dificuldades não irá abalar a igreja do Senhor. Não irá, irmãos, ó, sujar a igreja do Senhor. A igreja de Cristo está de pé, irmãos. Está de pé. O que é a igreja de Cristo? São aqueles que verdadeiramente nasceram novamente, irmãos. Ela está espalhada na face da terra, irmãos. E um dia o Senhor diz em sua palavra que irá mandar os anjos a juntar a sua igreja. Ele virá e anunciará aos anjos para ajuntar aqueles verdadeiramente que nasceram novamente e tiveram encontro com Cristo. É por isso, irmãos, que nós devemos estar perseverando. Devemos continuar perseverando, irmãos, anunciando o Evangelho, falando do amor de Cristo, porque o Senhor virá recolher o que é dele. A igreja que está de pé, irmãos, e as portas do inferno não irá prevalecer sobre ela, porque os crentes verdadeiros não vão se submeter ao que o mundo quer, irmãos. Não vão aceitar, não vão achar normal, não. Eles vão rejeitar, porque a verdade foi revelada à nossa vida. Aleluia. Quem é o Cristo? Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Essa revelação está sobre nós e nada que está no mundo pode retirá-la, irmãos. Só nos requer perseverar. Glória a Deus. Jesus continua, irmãos, ó, e eu edificarei a minha igreja. No 18 ainda, ó, a palavra igreja vem do grego eclésia. E o que quer dizer eclésia? Significa assembleia ou congregação dos chamados. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. É uma assembleia, uma reunião daqueles que verdadeiramente foram chamados por Cristo. Aleluia, Jesus. Eu sei que a igreja tem irmãos que ainda não tiveram esse chamado, irmãos. E esperam em Deus que Deus os chame, que Deus toque o coração, ó, e tragam para Ele, né? Nós devemos ter maturidade para entender que tem irmãos que ainda não nasceram novamente, não tiveram esse encontro com Cristo. E esses podem ser que possam ouvir do Senhor: eu nunca te conheci, né?
O que vemos hoje em dia, muitos irmãos se deleitando no pecado, achando tudo normal, né? Dando mão ao mundo, né? Esses são grandes propícios a ouvir do Senhor: eu não te conheço, apartai-vos de mim, né? Vós que pratica a iniquidade, que se lameia no pecado, né? Tem, nosso meio tem, mas a igreja do Senhor está de pé, porque a igreja é a assembleia, a congregação dos chamados. Jesus anuncia a formação de uma comunidade espiritual que lhe pertence. Olha de quem é nosso dono: o Senhor Jesus Cristo. A igreja não é de ninguém não, irmãos. A igreja não é do pastor não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. É dele, pertence. E nós vemos um pouco desse exemplo da verdadeira igreja em Atos capítulo 2, versículo do 37 ao 47. Ali fala um pouco aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 36 ao 47. Saiba, pois, com certeza, toda a congregação de Israel, que este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A verdadeira igreja, irmãos, nasce através da exposição da palavra. Se você for pegar do Atos capítulo 2, do 1 em diante, Pedro começa a pregar para aquele povo ali. Aqui Pedro e seus irmãos saíram do Pentecoste ali, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, enche a igreja do Espírito Santo, e Pedro começa a pregar a palavra. Então a igreja nasce da exposição da palavra. E Pedro aqui diz, ó: este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o povo ouve isso, o que acontece? Ora, ouvindo isto, compungiram o seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? Quando a pessoa é exposta à palavra de Deus, irmãos, a verdadeira palavra, há arrependimento, irmãos. Glória a Deus. A pessoa é levada a se arrepender, irmãos. Isso é o início de um crente. Não tem como um crente vir a Cristo se não houver um arrependimento genuíno. Se você não olhar para você e dizer: ó, eu sou incapaz de ir a Deus, eu sou um pecador, eu preciso do Salvador. Então, se não tiver isso, não tem um novo nascimento. É o que está acontecendo hoje. Hoje você sente um arrepio, você chora, aceitei Jesus. Não tem como, irmãos. Porque não houve um arrependimento, um quebrantamento no coração. Esse compungir-se quer dizer arrepender. Eles foram confrontados com a palavra e se arrependeram dos seus atos. E eles disseram: ó, homens, irmãos, o que faremos? Perguntaram a Pedro e os irmãos: o que faremos com essas afirmações que você nos diz? Então disseram-lhe Pedro: arrependei-vos. Olha como é que nasce um crente. Arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão dos pecados, e receber o dom do Espírito Santo, irmãos. Então não tem como, irmãos, uma igreja nascer sem arrependimento, sem o derramamento do Espírito Santo, irmãos. Não tem como. Hoje nós não vemos mais isso não, irmãos. Estão formando crentes falsos. Crentes que não tiveram arrependimento, o Espírito Santo não habita. Verdade, Jesus. Como o Espírito Santo vai habitar no coração que é duro? Não tem como. Lá em Ezequiel, Deus disse que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, que é sensível à ação da sua palavra. Então, após ele se arrepender, se batizar e receber o Espírito Santo, ó, o 39 diz, ó: porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos aqueles quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso nos fortalece, irmãos, em estar de pé, porque se estamos aqui, porque Deus chamou. Glória a Deus. Ele nos chamou. Eu creio, Jesus. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Como vivemos hoje, irmãos? Vivemos uma geração perversa, uma geração que não quer Deus, uma geração que cada dia mais está fugindo da presença do Senhor. Então nós, que fomos chamados, devemos fugir disso.
Não aceitar. Não aceitar. Agora de manhã eu estava lendo uma decisão de uma empresa importantíssima aqui do Brasil, uma empresa brasileira, que o Comitê de Diversidade e Inclusão, né, desta empresa mandou atualizar o cadastro de gênero dos funcionários. O que é isso? Eles tiraram a opção homem, né? A opção homem agora é obsoleta, né? Você for se cadastrar nessa empresa, aí como normal tem ali macho e fêmea, né? Mulher, homem ou mulher. Agora a opção homem é obsoleta, né? Não existe mais. E tiraram, colocaram como homem cris e homem trans, né? Então você tem que dizer se você é homem cris ou homem trans, né? E o que é obsoleta, irmãos? O que é uma opção obsoleta? É tudo aquilo que cai em desuso, né? Está ultrapassado, antiquado ou foi substituído por algo mais moderno, né? Olha bem, uma empresa grande do Brasil, que é brasileira, retirou a opção de você dizer: não, sou homem, né? Agora obsoleta, o homem mais está ultrapassado, não presta mais. Ou você é homem cris ou homem trans, né? Imagine o que estão fazendo, irmãos. Estão tocando em tudo, irmãos. Estão querendo acabar com a família, irmãos. Então a igreja vai se submeter a isso? Não tem como não, irmãos. Porque temos a revelação da verdade, conhecemos a verdade, sabemos que isso é errado. Deus fez homem e mulher, não tem mais outras coisas não, irmãos. E nós, como igreja, não vamos aceitar isso. Em nome de Jesus. Isso é só um exemplo para você ver o que nós estamos vivendo. Estamos numa geração perversa, né? E Pedro nos diz aqui: fuja dessa geração, né? Então aqueles que aceitaram a Cristo, tiveram arrependimento, o Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados, então os que alegremente receberam a palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Com a pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, né? E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então todos aqueles que tiveram a verdade revelada nos seus corações, aceitaram. Como era que eles viviam, irmãos? Como era a igreja? Eles viviam eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na palavra, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A igreja vive assim, irmãos, submetida à palavra de Deus. A igreja vive na comunhão e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando nós perseveramos como igreja verdadeira, sinais e maravilhas acontecem em nosso meio, irmão. Glória a Deus. Porque nós estamos apoiados pelo próprio Cristo. E queremos viver esta verdade. E assim a verdade se revela e o povo é curado. Tem milagres na igreja, né? Porque nós submetemos a verdade, vivemos na verdade, e todos os que criam estavam juntos. Amém, Jesus. E tinham todas as coisas em comum. Não tinha briga, irmão, não tinha confusão. Eu não estava aqui querendo o seu dinheiro, não, irmãos. Porque tudo que nós tínhamos era repartido em comum. Ajudávamos os necessitados, né? Aqueles que precisavam, a igreja estava ali, os irmãos se juntavam, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Não havia ganância na igreja, irmãos. A igreja era simples. Os irmãos vendiam o que tinham e ajudavam os outros que estavam passando necessidade. Não tinha, isso aqui é meu, não dou ninguém. Não, era compartilhado, irmãos. E perseveravam todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então, quando Jesus diz que Ele edificará a sua igreja, irmãos, a base da igreja verdadeira é aqui, Atos 2. Essa é a base da
verdadeira igreja. A igreja que persevera, a igreja que está em união, que está em oração, a igreja que não tem riquezas para um só, mas para todos ali ajudados, né? Como nós fazemos, pelo irmão doente, pega o dinheiro, paga o negócio do irmão, logo um remédio, toma aqui um gás, toma aqui. Isso é a igreja, irmãos. Eu não posso estar aqui retendo o que vocês dão para mim, não. Fica reservado. Quando o irmão necessitar, que irmão vai pagar o negócio. Eu sei que todo mundo trabalha, mas a dificuldade é para todos. Tem hora que aperta, né? Então a igreja está disposta para, nesse momento, apoiar o irmão. É a base aqui de Atos capítulo 2, irmãos. Esta é a base da verdadeira igreja. É a igreja que persevera. É esta igreja que vai ficar de pé, irmão, né? E aqui, irmãos, para terminar, o finalzinho do 18. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A expressão pode ser entendida como: o poder da morte não destruirá a igreja. Por quê? Porque nós hoje temos vida em Cristo Jesus, irmãos. A morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. A morte não vai mais segurar-nos, não, irmãos. Esse corpo irá para o cemitério, sim, mas a minha alma estará na mão de Deus. A minha alma e o meu espírito está na mão de Deus. A minha alma e o meu espírito não vai para as trevas, não vai para a condenação eterna, a qual muitos estão lá, presos, esperando o dia do juízo. Não, a minha alma vai para Deus. Então, o poder da morte não segura a igreja, não pode mais. As forças do mal não vencerá a obra de Deus. Então pode levantar o que levantar, irmãos. A igreja vai ficar de pé. A igreja vai continuar de pé. Os verdadeiros estarão ali, proclamando a verdade, anunciando a verdade. Nem que tudo se torne mentira, irmãos, mas os verdadeiros não aceitarão. Eles prevalecerão na verdade a qual foi revelada a ele. O reino de Deus permanece firme apesar das perseguições e ataques espirituais. Então, o reino de Deus está de pé, irmãos. O que nos cabe é perseverar, irmãos. A gente está diante de toda essa maldade que está aí no mundo. Tudo e muitas coisas nos afetam, sim, mas nós devemos perseverar. Perseverar contra as portas do inferno. Como eu disse, porta simboliza poder, autoridade e domínio. Então, o poder das trevas, a autoridade das trevas, o domínio das trevas não prevalecerá contra a igreja. Diante das provações e perseguições, devemos fazer o quê? O que é que nós devemos fazer? A Bíblia destaca a perseverança, irmãos. Isso não pode sair do crente, irmãos. Isso não pode ser do crente. Perseverar, mesmo que em cima de uma cama, o médico dizendo, vai morrer. Você tem que perseverar em Deus, esperar na vontade de Deus. A voz do médico não é a última não, irmãos. A última palavra é de Deus. É Deus que confirma a vida e a morte. Então, a Bíblia destaca que nós devemos perseverar. A perseverança na vida de um crente é como um pilar fundamental da fé. É isso que nos faz estar de pé, irmãos. É isso que, quando estamos cercados de incerteza, a perseverança que nos faz ficar firme, esperando por Deus, encorajando os crentes a se manter firmes, unidos e constantes no propósito, mesmo diante das provações e perseguição, irmãos. Nós devemos continuar firmes no propósito a qual Deus revelou em nossa vida. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o que aqui, irmãos? Que nós somos abençoados. Bem-aventurado é o homem que suporta as tentações, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou, a qual o Senhor prometeu aos seus amados. Glória a Deus. O Tiago disse que nós somos abençoados.
Para muitos aí, somos loucos, é idiota, está perdendo tudo. Não, mas para Deus somos abençoados. Porque quando tudo isso passar, nós receberemos a coroa, a vida que o nosso Senhor nos prometeu, né? Então, irmãos, que nós viemos continuar a perseverar diante dessas adversidades, né? Diante de tudo que está se levantando, né? Vamos perseverar em oração, perseverar em comunhão, né? Continuar firmes na igreja, orando, pedindo a Deus pelas suas providências, né? Protegendo a nossa família desses ataques que estão se levantando, né? Perseverando junto com eles e trazendo aqueles que queiram para a presença do Senhor, para que eles possam também ser abençoados como nós somos abençoados.